Começamos uma live! É! Gente, ai, esqueci de colocar o título, ó. Esqueci. Depois eu coloco, pessoal. Mas o título, mas a live é convidando o Arley Santana não, Rubinho Lousada. Entrevistando o Rubinho. Aê! Rubinho entrou! É! Miguel, aviso! É! Vou chamar aqui o Rubinho. Não, peraí. Rubinho. Chamando. Aê! Oi, Rubinho! Salve, salve! Eu não consigo fazer o que você fez agora. Quem és tu, ó Caxambu? Hã? Quem és tu, ó Caxambu? Não sei o que é cachumbu. Eu quero saber seu nome, rapaz. Ah! Meu nome é Nilson! É. Nilson! Meu nome é Nilson. É. Muito bonito você, Nilson. Obrigado. Eu sou feito, os materiais do Puppet Point. É, eu tô sabendo. É os materiais do Fulanix. Eu sou um Flanix. Eu tenho 3 irmãos. Não, 2 irmãos. Dois irmãos? Sim, um é mais velho, outro meio velho e eu sou mais novo. Tá certo. Tudo Fulanix? Tudo Flanix. Muito bem. Mas diz aí, como é que é seu nome mesmo? Nilson! Nilson, conte para nós aqui, o que você quer saber deste fulano que está aqui do outro lado? Como você começou a gostar de bonecos? A primeira Como pergunta. eu comecei a gostar de bonecos? Bonecos a gente gosta desde pequeno, né? Eu sempre gostei de brincar de Forte Apache, que hoje não existe mais, né? Que é uma coisa, eu sempre gostei de desenhos como os Thunderbirds, que era um desenho de bonecos de fio, de marionetes de fio. Então eu sempre gostei disso. Agora, como eu me tornei um profissional na parte de teatro de bonecos, veio muito depois. Ah, então, foi, travou? Não travou. Eu estou esperando. E assim, outra pergunta também. Peraí, deixa eu pegar aqui o caderno. Peguei aqui. Em que ano você começou a trabalhar no Cocoricó? Quantos anos você começou a trabalhar no Cocoricó? No Cocoricó, eu fiz assim. Em 99, eu fui convidado para fazer minha primeira participação ali no Cocoricó, mas eu não era contratado do Cocoricó, tá? Eu fui convidado para fazer um especial de Natal, que eu manipulava um peru, que era o Pepeu, o peru Pepeu, isso em 99. Aí depois, mais tarde, eu fui convidado. Opa, cadê você? Pode falar. Voltou. Pode falar. Aí depois, mais tarde, eles precisavam de manipuladores para fazer um episódio lá no Cocoricó, que precisavam de muitos manipuladores, né? E eu fui lá como assistente, fazer assistência para eles, para fazer a morte do cachorro do Júlio. Cachorro? O cachorro do Júlio foi um episódio bem, bem polêmico, porque foi quando o Júlio perde o cachorrinho dele, e o Cocoricó fala sobre essa coisa da perda e tudo mais. E depois, só em 2003, é que efetivamente eu entrei para o elenco de manipuladores do Cocoricó. Aí lá, em 2003, eu comecei a fazer assistência
pros manipuladores que já estavam lá há muito mais tempo que eu, né? Como o Edu, Magda Crudelli, Hugo Pique, Henrique Serrano, o Fernando Gomes, Nossa, Magda Crudelli, Neuza de Souza, que eram os manipuladores do elenco desde o início do elenco original do Cocoricó. Aí depois eu fazia assistência para eles e fazia bonecos coadjuvantes. O que eram bonecos coadjuvantes? Era o entregador de pizza, era o policial, era, enfim, alguns personagens que entravam esporadicamente. Aí, depois, mais tarde, quando veio o Cocoricó na cidade, foi que eu ganhei um personagem fixo, que era o Tio Noel. ah, E eu lembro do aí, tio Noel. então. E aí, com o Tio Noel, eu fui até o final do Cocoricó, que foi em 2013. Deixa eu abrir uma luz aqui, peraí. Tá bom. Ver se melhora um pouco aqui, ó. Mais ou menos. E Melhorou. aí, lá no Cocoricó eu fiquei até em 2013, inclusive passei pela mudança de elenco, onde alguns personagens mudaram de elenco, e aí nisso entrou o André Milano, entrou a Kelly Guidotti, entrou o Newton Marques, entrou outros manipuladores que foram chegando e substituindo os mais antigos. E aí, em 2013, o Cocoricó para de gravar novos episódios. E aí, só que a gente vê até hoje aí são gravações de quase 10 anos atrás. Mas assim, agora eu fiquei confuso. Como o Cocoricó acabou em 2012, em 2012 tinha. Epa, travou. Tinha Cocoricó ao vivo. Como acabou? Não, em 2013 ele acabou. Tá, entendi. Em dezembro de 2013 foi quando nós fizemos o último episódio inédito do Cocoricó ao vivo. Que aí era ao vivo mesmo, era a loucura de um programa ao vivo, com bonecos. Era coisa de doido. Dava trabalho manipular todos os bonecos daquela. Assim, você é manipulador oficial do tio Noel. Mas assim, você manipulava outros bonecos ao vivo no mesmo tempo? Ou não? Então, no ao vivo, só se precisasse aparecer algum personagem extra. Né? Eu, por exemplo, eu fazia tinha um monstrinho verde, que era o Ferrolho, que eles começaram a aparecer, que eles eram os monstrinhos do feito, né? E aí eu peguei o Ferrolho, que era um bonequinho verde com um olho só na testa, que ele falava, quer brincar, quer brincar, quer brincar, quer brincar. E aí e aí esse foi um outro personagem que eu acabei ficando ali no Cocó. Mas só se precisasse mesmo, mas no ao vivo, para não ter muita loucura assim, eu acho que os roteiristas eles pensavam e não procuravam não mudar. Tanto é que teve um episódio do ao vivo do Cocoricó que estava falando, eu acho que era sobre bola, se eu não me engano, e aí o tio Noel ele vem vestido de médico, como se ele fosse um médico que cuidava das boladas. Então, quer dizer, eles usavam os próprios personagens para fazer outros papéis, né? Mas assim, qual era o seu personagem preferido, meia cara, do Cocoricó? Que você mais manipulava? Não, o tio Noel, como foi o meu primeiro personagem fixo, ele é o mais querido para mim, é lógico. Mas eu amava o Ferrolho. Ferrolho para mim era o bagunceiro e eu adoro o personagem bagunceiro. E aí o Ferrolho vinha fazer bagunça. E eu adoro bagunça. O Gabriel também gosta de bagunça. Ele bagunçou quase o quarto todo hoje. Ah, muito bom. Agora tem que arrumar, né? Ele é preguiçoso. Seu preguiçoso? Mas continuando. Qual é, assim, essa daqui é sua, você que escolhe.
Personagem preferido da onde? Do Cocoricó eu já falei. É. Que é, Agora que é o qual que tio é? Noel. É. Como é que é? Agora é o personagem, qualquer personagem que você quiser, qual é o seu preferido? Eu gosto do animal. Ah, o animal. Você sabe, O você animal. sabe quem é? Sim, ele é um baterista dos Muppets. Exatamente. O animal, para mim, é um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque ele é bagunceiro. Ah, e o meu personagem preferido é o sobrinho do Caco. Ele é criança. O sobrinho de quem? Do Caco, Muppets. Não, Muppets não, é o Kermit. Ah, do Hermit. Entendi. É. E assim, Ó, qual é seu personagem meia cara? Meia cara? Eu acho. Sim, meia cara. É o que. Que é o seu personagem que você mais gosta do mundo todo. Que você, eu acho que é o Tinoel, que você já falou. É Isso. o meia cara. E o personagem, e o outro personagem que eu falei é o animal. O animal. Pega o Ih, roteiro peraí. aí, pega o roteiro aí. Tô com o roteiro. Ué, tá pesado. Tá, né? Assim, qual boneco você prefere? É de meio corpo ou de corpo inteiro? Com pernas? Assim, Na realidade, eu gosto de todas as técnicas, tá? Eu não ligo para as técnicas, não. Eu, inclusive, gosto muito do fantoche. Eu acho que o fantoche, aquele que não fala, de dedo, aquele que a gente brinca aqui, ó, de manipular aqui assim, ó, e tal, eu acho ele um personagem maravilhoso para se brincar e, inclusive, adoro o teatro de Mamulengo, que é feito basicamente com bonecos de dedo, né? Fantoches de dedo, que a gente chama que é aquele que vai, o dedo vai na cabeça do boneco. é. O Gabriel já tinha um, mas ele deu pra amiga dele. E Então, eu ele é gosto meu, muito, porque ele eu era meu gosto amigo. muito, porque quem consegue dar vida para um boneco que não abre boca, quem consegue dar vida para um boneco que não tem como ficar ter muitas expressões, porque afinal de contas a manipulação dele são 3 dedos e olhe lá, quem consegue isso se torna um grande manipulador, porque ele consegue passar emoção com bonecos com poucas ferramentas de emoção. Por isso que eu gosto de bonecos que não piscam o olho, eu gosto de bonecos que não tem tanto mecanismo e tudo mais. Eu não gosto desses bonecos, não, porque não é que eu não gosto, eu gosto, eu até faço e até tenho, mas eu acho que se você treina com bonecos que não têm tantas ferramentas, você acaba conseguindo, quando pega um boneco com ferramentas, se expressar muito melhor, de uma forma muito melhor. Ah, assim, pra você, qual é o boneco mais difícil de manipular? Fantoche ou boneco de ventríloco? Porque você também faz boneco de ventríloco? Para mim, o boneco mais difícil de manipular é o marionete, Ah, marionete. que é o boneco Isso é de verdade. fio. Porque o fantoche, seja o fantoche bocão, ou seja o fantoche de dedo, ele é um boneco que você tem toda a sua manipulação orgânica, porque está na sua mão, né? Então você consegue ficar aí pulando, que nem você tá. Para de pular, moleque! Ah! Aí e aí você tem uma expressão, uma habilidade maior. Já os marionetes, cada movimento do marionete requer um fio. Então, se você tem um boneco que levanta o braço, é um fio.
Se você tem um boneco que levanta o dedo, já é outro fio. Se você tem um boneco que mexe todos os dedos, você tem que ter no mínimo 4 fios, 5, 6, só num braço, 6 fios num braço. Né? Fora joelho, fora perna, fora cabeça, fora cotovelo, fora calcanhar. Todo o movimento do marionete, do boneco de fio, ele tem que ter um fio para poder proporcionar isso daí. O que faz com que ele seja praticamente um instrumento de cordas, em que, inclusive, quando o boneco, para ele estar bem manipulado, a gente diz que ele tem que estar afinado. O marionete tem que estar afinado como se fosse um instrumento musical. Eu sinto dó dos os marionetistas ter um filho, criança. Porque eles vão pegar, os filhos querem brincar com o negócio e o pai não deixa, tá? O pai vai fazer uma coisa, o filho tá lá olhando, toca nele, derruba e embaraça tudo. Mas isso daí é só você proteger o boneco para que ele não embole, né? Eu estou vendo aqui, porque você está aí. Aqui, ó, tem a Janete Melo, GM. Ela falou que ela é professora e que ela usa os fantoches e as crianças mergulham na fantasia. Aí eu queria falar uma coisa para a Janete, que é professora, né? Eu dou muita aula, Janete, para professores, para confecção de bonecos, confecção de fantoches e tudo mais. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os professores é o seguinte: o marionete, o fantoche, ele é uma ótima ferramenta para você chegar no seu aluno, para você descobrir certas coisas por causa dessa fantasia que você comenta aí, que você colocou no seu comentário. Ele é uma ótima ferramenta, mas uma coisa que você tem que prestar atenção é que ele nunca pode ser a sua coisa principal. Mas porque dentro da sala de aula, você, como professora, é a personagem principal. Use o fantoche como ferramenta para poder alcançar alguns objetivos, mas não use ele como coisa principal o tempo inteiro, porque daí ele acaba tirando a sua posição de ser a chefe ali da sala de aula, né? Enfim. Mas é maravilhoso, porque com o marionete, com o fantoche, com bonecos de uma forma geral, usando o lúdico, a gente consegue descobrir diversas coisas que as crianças normalmente não falam para a gente, mas através do boneco elas acabam se abrindo. E ainda assim, como você começou a fazer boneco? Como você começou a fazer bonecos? Eu comecei a fazer bonecos por volta de 98, 99, por aí. E fui autodidata, porque no Brasil não existe uma escola que ensine a fazer isso. Aliás, não existe escola que ensine a manipular bonecos. Nós não temos ninguém que ensine a fazer isso, né? E aí você começa a aprender observando. Eu comecei a aprender a fazer bonecos observando o Eduardo Alves, que é o meu sócio fundador da Companhia Bonecos Urbanos junto comigo. Eu via ele fazendo, e aí eu comecei a observar ele. Ele já tinha aprendido com o Clarencio Rodrigues, que é um marionetista lá do Rio de Janeiro, e com a Cloris Daly, enfim, com outros bonequeiros mais antigos, né? E aí eu comecei a prestar atenção no que ele fazia, no que o Clarence fazia. Aí eu começava a ver teatro de bonecos e olhava, e eu sempre tive uma habilidade em fazer artesanatos de uma certa forma. E aí eu comecei a aplicar a minha habilidade que eu já tinha, de pintura, de esculpir, e essas coisas todas, eu comecei a colocar e comecei a fazer bonecos. Aí foi uma pesquisa mais profunda, né? De olhar, ver como é que é, assim como vocês muitas vezes vão lá no meu canal, lá no canal do Titio Insano lá, e veem como é que eu faço e acabam fazendo também, e fazendo algumas coisas, copiando. Vocês também estão aprendendo por visão, né? Olhando. E ainda, esse papo bonequeiro é homenagem ao
É o Papo de Bonecos. É homenagem. É uma homenagem. Eu fico eu fico muito feliz por você estar fazendo um papo bonequeiro em homenagem a uma brincadeira que a gente faz lá na CIA Bonecos Urbanos, né? Que inclusive esse ano aqui a gente nem fez mais, né? A gente ainda está meio complicado com algumas coisas, a gente deu uma parada. Mas quem sabe a gente volta aí logo com o papo de boneco. Aê! E Tem, ainda uma tem, coisa. Não, pode falar. Pode falar. tem um rapaz aqui que está perguntando quais os personagens de TV que você dublou. Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte: eu nunca dublei personagem, tá? Eu fazia a voz original. O tio Noel é voz original, o Ferrolho, que é o monstrinho verde, é voz original, e todos os coadjuvantes que eu fiz dentro do Cocoricó eram minha voz, não era dublagem. Dublagem é quando você fica assim, ó, e alguém vai lá e põe a voz. Então eu não dublo. Eu faço voz original, que a gente chama. Porque eu tenho vozes muito fininhas e eu posso fazer vozes mais amenas, como eu posso fazer vozes mais assim, ou então vozes mais caricatas, até chegando a vozes mais graves. Então eu tenho uma gama de vozes que eu posso fazer de várias formas. Então eu faço sempre voz original. Ah! Peraí, aplausos. Aprendi a dar aplausos, finalmente! Glória! Olha, A Janete está falando que ela queria, que ela é artesã. Ô, Janete, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube que eu tenho, faz um tempo que eu não posto coisas lá, porque devido a esse isolamento social e essa pandemia, a gente, muito material meu acabou sumindo, né? E eu comecei a não ganhar encomendas para fazer novos bonecos e tudo mais. Ou seja, o trabalho caiu bastante e eu acabei não postando muito mais coisas. Mas lá no meu canal do YouTube, você tem desde bonecos mais complicados, né, feitos de espuma, com modelagem, coisas do tipo, até bonecos feitos como esse aqui, ó. eu lembro dele, lembro. O Gabriel ia fazer, mas até agora ele não fez nada. Esse boneco aqui, peraí que caiu tudo aqui as coisas no chão. Esse boneco aqui eu mostro o processo de confecção dele lá no meu canal do YouTube. E assim, Olá com vocês! E aí, cara? Tranquilidade! Meu nome é Bernardino de Oliveira Neco. B.O. Neco, eu sou o boneco. Eu ainda não estou acabado. Eu ainda estou aqui, ó. O corpo é uma garrafa de suco, o braço ainda são os tubos de papelão, as mãos também são feitas de papelão, o meu queixo é um pote, olha aí, é um pote de salada de fruta, e a minha cabeça, o manipulador, tira aí minha cabeça para o pessoal ver. Não se assustem, hein? Cenas fortes aqui na live do Papo Bonequeiro. Cenas fortes. Ah! 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 Tá vendo só? A minha cabeça é uma garrafa de pet. Põe de volta que eu fico mais bonito com o olho, bonequeiro. E aí eu forrei. O Zé e o Zé Marquinhos estão descansando. Eles estão aqui, ó. Eles dois estão descansando. E aí eu forrei ele com espuma e agora eu vou dar o acabamento. E agora eu vou dar o acabamento dele. Mas eu ainda não dei porque eu acabei fazendo um curso de bonecos desse tipo e desse curso que eu dei. Você tá dando? Gente, ele tá fazendo curso. Estão surgindo alguns outros personagens, como esse aqui, ó, que eu vou fazer ainda, vou terminar, tá vendo? Tudo de garrafa PET. Surgiu esse aqui, que também é de garrafa PET. Você tem esse. Garrafa PET e caixa de papelão. Olha lá.
Olha, gente, né? coisas responsáveis pode se Eu tornar vou tudo. fazer. E surgiu um outro que vai ser um monstro aqui, sei lá o que ele vai ser ainda. Ainda, Ele vai mostrar ainda, café. ainda estou por terminar ele, que é esse aqui, ó. Que coisa. Eu acho que eu vou ser um extraterrestre. Eu acho que eu vou ser um ET. Mas você vai ser bonzinho? Você vai ser bonzinho? Sei lá. E aí eu fiz esses bonecos aqui, agora eu preciso terminar eles, né? Fora alguns que eu comecei a fazer também agora, Ah, são esses aqui, assim, é que uma vão ser, pergunta. que vão ser fantoches. Aê, fantoche! Gente, muito, Tá muito. vendo? Você Todos, sabia que o Brasil todos tem mais feitos com garrafa PET, tá vendo? Ó? E molde de Sim, papelão. Aí eu fiz esses aqui, todos eles aqui, ó, tá vendo? E eu criei, tá vendo esses brancos aqui? Eu criei a sim. modelagem, salvei no computador para poder repetir eles, e aí eu fui brincando de mudar Ah, formas e eles acabei fazendo vários, ó. Que eu também tenho assim, que uma dar pergunta. andamento aqui e terminar. Eu tenho uma pergunta. Assim, antigamente tinha a Vila Sésamo, o Garibaldi Azul. Ele passava em dois canais. A TV Cultura e a Globo. Qual dos dois foi primeiro? A TV Cultura ou a Globo? Não, o primeiro foi ali o Garibaldo Azul. Eu acho que foi primeiro na Globo e depois foi para a TV Cultura. Porque a Globo veio primeiro, que foi o Garibaldo Azul. E o Garibaldo era azul por um motivo, porque a TV era preta e branca. É. Então, o amarelo ia ficar muito estourado, talvez, né? E eles optaram por uma cor que ficasse é, ficasse mais visível na TV branca e preta. Depois, quando o começo foi para o colorido, acabou mudando, o Garibaldo ficou com a cor Ah, amarela. Ó, você ah. sabe quem entrou? Sabe quem entrou agora na live aí? Um grande ventríloco, um dos primeiros ventrílocos aqui do Brasil, que ele foi considerado o ventríloco mais novo que tinha no Brasil, que é o Palhaço Gelatina, o Wilson Vasconcelos. Acabou de entrar aí, ó. Ah, Meu irmão de vida. ele gosta de gelatina? Eu Mas acho que você ele gosta do gosta, porque o nome palhaço dele gelatina ou você gosta de comer gelatina? é quase comer gelatina. Falando de Ah, gelatina, eu tô com. se você conhecer o palhaço gelatina, você vai amar o palhaço gelatina. Eu Salve, conheço ele. Gelatina. Eu gosto muito dele, é um japonês. Pela cara, ele parece que ele é um japonês. Quem é japonês? Mas Ô? eu não sei, mas ele parece um pouco japonês. Quem? O Gelatina? Não, não, boneco, boneco. O boneco Ah, o dele, o gelatina. boneco. Ah, É. entendi. Um dia Entendi. Ó, tinha um vídeo dele. a Janete está perguntando para mim se eu já usei EVA moldável. Ah, Não usei EVA, eu não usei EVA moldável ainda e eu tô louco para usar, que na realidade ele não é um EVA, né? Ele se chama Worbla. O Worbla com W. O Orbla, ah, ele é um EVA que. Existe a massa de EVA também, né? Que você consegue modelar. Que, se eu não me engano, existe também, mas eu nunca usei. Agora tem o Orbla, que ele é como se fosse uma placa de EVA que você aquece ele e ele pega o formato das coisas que você está fazendo. É sensacional. é. Mas assim, é uma pergunta também. Você só trabalhou no Cocoricó ou trabalhou em algum outro programa de televisão?
Então, eu trabalhei. A primeira vez que eu fui. Que eu entrei em um programa de TV, foi logo ali em 99 também. Eu trabalhei num programa na TV Bandeirantes, mas não era um programa infantil, era um programa adulto, que se chamava Nine Ball Show. Né? Era um Ah, boneco que falava sobre jogo de bilhar, que tinha um cara que chamava Rui do Chapéu. O Rui do Chapéu era um grande jogador de bilhar. Então, eu fazia um boneco que se chamava Bola 9, e o Bola 9 ficava dando taco no jogo do Rui do Chapéu e do convidado dele, que eles faziam a entrevista. Eu era meio que o Louro José do Rui do Chapéu. o Turrita? Não, mas lá atrás não existia nem o Louro José, nem o Rui. Coisa. Mas eu fazia isso, eu ficava dando pitaco na conversa do Rui do Chapéu, que era esse grande jogador de bilhar, né? Eu ficava dando pitaco no jogo, que é uma coisa que normalmente quem joga bilhar não gosta, que você fique dando pitaco. E era justamente o que eu fazia. Eu ficava dando pitaco no jogo deles, eles ficavam bravos, eu ficava lá enchendo o saco deles. Aí depois Ah, disso, isso foi na Bandeirantes. Aí depois disso, eu cheguei a trabalhar no Fala Dercy, que era um programa da Dercy Gonçalves, onde eu manipulava um anjo. Mas o anjo nunca foi para o ar. Eu manipulei, fiz algumas. Foram gravadas algumas cenas com esse anjo, que para mim ele era um anjo bem feio, mas enfim. E eu talvez por causa disso o boneco nunca foi para o ar. Aí depois disso é que eu saí. Eu entre essas coisas eu acabei fazendo propaganda de TV. Eu fiz aquelas duas girafas do sim, sim. girafas. Então, eu fiz algumas participações, né? Eram participações só, eu não era do elenco, mas eu fiz algumas participações dos bichos da Ford. Eu fiz uma. E a última coisa que eu fiz na TV de manipulação agora foi no final de 2019, onde eu fiz a família Lupolinos, que eram meias, era uma família de meias que era da marca Lupo. Essa foi uma das últimas coisas que eu fiz aí para a TV. Fiz algumas vinhetas para Cartoon Network de marionetes, confeccionei. Eu fiz marionetes para um clipe do Ira, que chamava a música Entre Seus Rins, de um clipe do Ira. Então, eu sempre me mantive aí nesse meio. Mas programa efetivo, que eu fiquei bastante tempo, só no Cocoricó. Ah, entendi. Mas também uma coisa. Qual foi seu boneco que deu mais trabalho para fazer? Mais trabalho para fazer, por Sim. incrível que pareça, não foi um boneco manipulado. Foi um boneco que era para ficar de exposição. Eu fiz um boneco que era uma barata. Que eu tenho uma amiga minha que ela é artista plástica. O nome dela é Andréia Barata. E ela tem como símbolo uma barata toda moderninha, colorida e tudo mais. E ela pinta. Como é que é o nome? Ela faz a arte moderna, eu esqueci o nome agora, do pop art ela faz. Ela faz quadros e pinturas de pop art. Aí ela pediu para eu fazer uma barata para ficar na exposição dela. E essa barata, as pessoas iam lá, puxavam uma alavanca, ela abria as asas e subia os braços e mostrava a língua. Não tenho língua. E aí, Esqueci. e aí esse mecanismo todo aí, ele acabou sendo bem difícil, porque era um mecanismo que tinha que ser forte, então eu tive que fazer todo de ferro, com parafuso, com coisas que aguentasse, né? Todo mundo que chegava lá apertava a alavanca e a barata fazia assim. Não consigo. É assim, ó. Epa, peraí. Assim, ó. Só que ela tinha língua e mostrava a língua. Não tenho língua. E como eu tô falando? Eu tenho língua? Ué, ó. Você pode. Vou dar um pitaco eu vou dar um pitaco pros fulaniques. Para quem tem fulaniques.
Ó, fundo de boca, né? Ó. Isso aqui é o fundo da boca, que é onde vocês fazem assim, não é isso? Se você pegar esse fundo de boca e cortar um coração assim, ó. O coração. E colar lá no fundo da boca, você já tem um fundo de boca. Se você cortar o mesmo coraçãozinho, só que um pouquinho menor, de um outro vermelho ou de um cor-de-rosa, e colar aqui, você já tem um fundo de boca em que quando você manipular, ó. Ó. Da hora! Oh, assim. Tá vendo? Então, ó, para os fulaniques terem fundo de boca, basta vocês fazerem um coração preto. E em cima do coração preto, você faz um coração um pouquinho menor, de outra cor, ou de um outro vermelho mais claro, ou de um cor-de-rosa, e aí você faz a língua. E aí você só cola no fundo da boca aí do fulaniques. Você vai ter um fulaniques diferente, um fulaniques com língua. Olha lá. Ah, gostei. Mas também uma pergunta. Sim, ó, todos os bonecos, a maioria não tem orelha. E algumas vezes nós não tem língua. E como nós escuta e fala? Essa é a pergunta. Porque você já... Sapo tem orelha? Não. Galinha tem orelha? Não. Então, vocês são monstrinhos. Monstrinhos não precisam ter orelha. Ah, entendi. Agora, se você quiser, você pode pôr uma orelha. Eu tenho monstrinhos que têm orelhas enormes. Nossa. Mas aí é uma criação sua. Você que sabe se você quer que ele tenha orelha ou que ele não tenha orelha. Tudo vai do que você quer pro seu boneco. Ah, assim, você prefere boneco de espuma ou de látex? Eu não gosto de boneco de látex. Ah, entendi. Eu prefiro de espuma, de tecido, de pelúcia ou de papel machê como esse aqui, ó. Ah, papel machê é bem duro. Algumas vezes nós faz papel machê. Porque na hora que eu terminar ele, a hora que eu terminar ele, eu faço ele de papel, eu consigo várias coisas bem legais, e a hora que eu ficar ele vai ter um bocão aqui, ó. É só eu cobrir agora, esse mesmo formato que eu fiz aqui, é só eu cobrir com tecido, assim como a gente faz com o molde de espuma. Então eu prefiro muito mais fazer de papelagem, que a gente chama, né? Ou de espuma. Eu gosto muito mais. Eu não gosto do látex, não. Às vezes eu acho o látex duro, às vezes eu acho que o látex, quando pega muito calor, ele começa a derreter, ele começa a ficar grudento, e eu não gosto muito. Eu tive bonecos de látex, mas todos eles eu acabei cobrindo de tecido para eles pararem de ficar grudentos. Ah, entendi. Assim, você já pensou fazer um boneco boneco para você, dos Muppets, Vila Sésamo, assim. Você já pensou fazer um boneco para você? Assim? Eu fiz um boneco de gatilho que está no meu Instagram, para quem for ver, que é um Groot, que é o Eu Sou Groot. Conhece o Groot? Sim, o Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot, exatamente. Eu fiz um Groot. Salve, Diego. Ó, entrou um cara do MP. Entrou um beatboxers aí agora. O cara faz aquele som com a boca assim. O cara ensina até. O Diego MP3. Ó, ele acabou de entrar aí. Ele ensina a fazer som com a boca. Depois segue ele lá para você aprender a fazer sons com a boca também, rapaz. Tá bom. Grande Diego. Maravilhoso. Então, aí voltando aqui. Então, eu faço algumas coisas, mas eu não gosto de fazer, de copiar boneco dos outros. Eu prefiro ter as minhas criações. Eu prefiro ter bonecos que são exclusivos. Eu prefiro ter bonecos em que não vai ter cópia por aí para eu fazer. Então, eu prefiro criar os meus bonecos
do nada. Então eu saio criando. Inclusive o Diego, que é beatbox, que faz beatbox e tudo mais, ele tem um macaco que eu fiz morando com ele lá na... Ô, Diego, é Dinamarca que você mora? Onde é que você mora mesmo? Islândia? Finlândia? Sei lá onde que o Diego mora. Descreve aí, Diego, onde é que você mora, que eu não lembro. E aí o Diego tem um macaquinho que eu fiz, que na realidade eu fiz pro Gelatina, e Gelatina deu de presente pro Diego, e o Diego já transformou ele num grande personagem. Tá lá na cidade dele lá, junto com ele. Ele é um macaco que usa um macacão. É esse mesmo, um macaco que usa o macacão. Ele tá lá na Finlândia. Eu lembro dele, eu vejo os teus stories, seu Instagram, eu vejo tudo. Tá lá, e o Diego é que faz lá. Só que o Diego, ele é um grande cara aí do mundo do hip hop, e ele faz beatbox, ele ensina a fazer beatbox. Então quem quiser, siga aí. Assim como o Palhaço Gelatina, que não faz coisa mais, não tá indo para a linha infantil, mas o Gelatina está trabalhando com coisa de hipnose, de show de hipnose, essas coisas, que também é uma coisa bem bacana de se fazer. E assim, primeiro, você desenha o personagem ou você já faz direto? Eu gosto de criar direto. Eu não gosto de fazer o desenho. Eu gosto de pegar o que eu tenho de material. Então, por exemplo, a pessoa liga para mim e fala assim: ah, Rubinho, eu queria um cowboy. Aí eu vou para as espumas, já começo a fazer protótipos, que eu chamo, não é o boneco final. Eu faço bonecos pequenininhos, né? Que ficam pequenininhos assim, como esse aqui, por exemplo, né? Ó, que a mão nem cabe dentro, tá vendo? Eu lembro dele. Tá vendo? Aí eu faço bonecos pequenininhos, e esses bonecos pequenininhos, eu vou mandando imagens para a pessoa que quer o boneco, e aí a pessoa vai falando: ah, legal, esse tá legal, aumenta mais a bochecha, não sei o quê. E aí eu faço um protótipo. Do protótipo, eu destruo o protótipo, abro ele inteirinho, e faço a modelagem no computador, e do computador eu fico com ela guardada. Aí eu amplio e ponho na espuma para cortar o boneco final. Eu gosto de fazer assim. Eu acho que ele me dá mais liberdade de criação. O desenho, ele às vezes trava, e às vezes existem coisas que as pessoas fazem quando estão desenhando que ficam muito difíceis de serem reproduzidas na espuma. Então eu prefiro criar de protótipos. Ah, tá bom. E assim, também é uma pergunta. Você prefere qual é o que dá mais trabalho? É fazer mão viva ou mão com haste? Fazer o quê? Ah, não, os dois. Eu entendi. Os dois são complicados, mas só é complicado se você não faz exercício, se você não treina. Você tem que aprender treinando. Você manipular duas hastes e fazer com que a mão fique viva não é fácil, ele é difícil. A mão viva, o que é a dificuldade é que são duas pessoas manipulando um boneco. Né? Então, uma pessoa faz a boca e a mão esquerda, e uma outra pessoa faz a mão direita. Então, a sincronia entre essas duas mãos, ela tem que ser feita a partir do exercício e do convívio com a pessoa que está trabalhando com você. Então, você tem que ter esse convívio, essa brincadeira. Olha, uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte: nada é fácil, mas nada é difícil. As coisas só se tornam difíceis. As coisas só se tornam difíceis se você começa a dizer: eu não vou conseguir. Quando você diz para você: eu não vou conseguir, é o primeiro passo para você não conseguir mesmo. Então, tente. Se você está afim de fazer, tente. O Fulanix é um molde que chega para você aí, não é isso? Que chegou aí para o Gabriel, não foi isso? Sim. E quem costurou o Fulanix? Quem colou os olhos? Quem colou a sobrancelha? Quem fez tudo? O Gabriel. Exatamente. Então, a ideia é essa.
mesmo que você não saiba, você tem que tentar. Porque é só treinando e treinando e treinando e exercitando é que você vai melhorando. Quanto mais você fizer, quanto mais você pesquisar, quanto mais você ver vídeos, ver teatro de bonecos, sabe? Não para numa coisa. Veja coisas diferentes. Vai ver teatro de boneco, vai ver outras coisas fora daquilo que você tá habituado, né? Que são essa coisa de boneco de TV. Começa a ver outras coisas. Porque essas outras coisas é que vão te dar conhecimento para você, de repente, começar a melhorar o seu. Então, estude pintura, estude desenho, pesquise sobre mecanismos, pesquise sobre corpo humano, para saber como é que o corpo humano se mexe, como é que são as articulações do corpo humano. Pesquisa tudo isso, porque tudo isso faz parte da estrutura de um boneco. Por mais que seja um boneco, ele tem que ter uma estrutura de braço, ele tem que ter uma estrutura de ombro, ele tem que ter estrutura de pescoço. Então, como é que funciona isso? E é só você pesquisando. Então, eu sempre falo para as pessoas, não deixem os estudos de lado. Estudem, pesquisem, vão atrás de fontes sérias. Não fica só achando que o que aparece no WhatsApp e que aparece no Instagram ou no Facebook são verdades, porque eles não são verdades. Tá? Você tem que ir mais a fundo. O que aparece nas mídias sociais é só a casca do ovo. Você não consegue ver a gema do ovo. Então, abra esse ovo. Vai, abra sua mente. O ovo é a nossa cabeça. Não fica só na casca. Abra o ovo e vai procurar outras coisas. Vai procurar em outros países. Vai procurar em outros lugares. Vai pesquisar. Vai ler. E assim, ler livros. Tem um monte de livro que fala sobre teatro de bonecos. E tem um monte de livro que é gratuito, viu? Um dia o Gabriel foi para a escola e perguntou para a tia da biblioteca, o Gabriel perguntou que tinha livro lá de ventriloquia, que explicava, e ela disse que não tinha. Então, mas assim, de ventriloquia, aqui no Brasil você não vai encontrar nada. A não ser o Arley que está lançando, o Arley Santana que está lançando um livro agora sobre ventriloquia. Mas não confunda, tá? Ventriloquia não é técnica de manipulação de boneco. Manipulação é uma coisa. Ventriloquia é outra. Exatamente. Ventriloquia é a arte de você não abrir a boca enquanto você está falando. Ventriloquia é você falar sem abrir a boca. Isso é ventriloquia. Agora, a manipulação usada na ventriloquia pode ser boneco de luva com boca, pode ser boneco de gatilho, que são os bonecos tradicionais de ventriloquia, eles são bonecos de gatilhos, você tem vários gatilhos ali para apertar, então você pode usar boneco de luva, boneco de gatilho, você pode usar inclusive marionete de fio, se você quiser fazer a ventriloquia, ok? Então, por isso que eu falo para você, você pode estudar outras técnicas de boneco e também brincar com essas coisas. Porque isso só vai te acrescentar no que você está fazendo. E assim, uma coisa. Qual é o seu boneco mais velho que você já fez? O mais velho é um que você disse que é parecido com o seu bigodão aí, como é que é o nome dele? Tio Zé? É o tio Zé? Eu acho que é o tio Zé. O tio Zé é esse daqui, ó. Isso. Eu tenho o meu boneco mais antigo, ele é o Clarisvaldo, que é o caipira e que é o caipirinha que fazia o papo de boneco lá na Companhia Bonecos Urbanos. Eu acho que eles são primos. Aquele boneco lá. Ó, pela idade do Clarisvaldo, ele é praticamente seu avô. Meu avô? Como assim? Ué, porque o boneco é mais velho que o Gabriel. Aquele boneco do Clarisvaldo, deve ter uns 20 anos.
20 anos. Tá, 20 anos. Então ele tem 20 anos também. Não. O boneco Não? ele sempre tem. O boneco sempre tem idades diferentes. Você pode ter. É. Para isso que a gente usa. É por isso que a gente usa o boneco. A gente pode fazer crianças, a gente pode fazer pessoas adultas e pode fazer velhinhos. Então, É. você vê, E até o o médico boneco. passa. Sai daí, sai de passa. Vai passar corona. Vai. Aquele velhinho aquele velhinho que o Arley manipula, como é que é o nome dele? Seu anterior. Seu Antenor. O seu Antenor, ele fala que ele tem 99 anos. Mas ele é mais Agora, novo. mas exatamente, mas o boneco não tem 99 anos. O seu Antenor tem 99 anos. Então quem tem a idade é o personagem, não o boneco. Entendi. Estão me perguntando se eu fiz o quintal da cultura aqui. Não, eu não fiz o quintal da cultura. Mas assim, você já fez um boneco para a televisão? Já fiz alguns. Inclusive alguns agora para a internet. Eu fiz um que está no canal Trem Malucado. Eu fiz um monstro com chifre. Não, o Laranjinha ele foi pro TikTok. O Laranjinha está no TikTok, faz TikTok. Lá na internet, no canal do Trem Malucado, eu fiz o Rabiscão, que é um monstro azul, que tem uns chifres assim. E eu fiz... tem um outro canal que chama O Pediatra Responde. Que eu lembro, sim, é o dinossauro. O dinossauro, exatamente. E fiz algumas coisas para propagandas, mas as propagandas elas vão para o ar e depois desaparecem, né? Eu não tenho nenhum boneco feito por mim que virou programa de TV. Mas assim, você tem... assim, agora uma parte. Quem te inspirou a fazer bonecos? Quem me inspirou foi o Eduardo Alves. O Edu Alves, que é o meu sócio. O Eduardo Alves, que era a Lola do Cocoricó. Ele é que fazia a Lola, ele é que fazia o João, ele é que fazia o Pato Torquato, e ele fazia... são só esses três. Ele fazia a Lola, o Pato Torquato e o João no Cocoricó. Tá? E o Edu, eu era palhaço antes, eu só fazia coisa de palhaço. E aí o Edu me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com ele e tudo mais. E aí eu comecei a ver ele manipular, eu comecei a ver ele confeccionar, eu comecei a ver tudo isso. E aí, trabalhando com ele, eu acabei me incentivando cada vez mais. Porque o Eduardo é um excelente manipulador. Dito aí a Lola, que ficou 20 anos no Cocoricó aí, né? Só no finalzinho que a Lola mudou de manipulador. Mas o Eduardo foi quase até o final do Cocoricó, manipulando a Lola e o João. Mas quem foi o manipulador da Lola? Eduardo, depois do Eduardo? Sim. Depois do Eduardo foi depois do Eduardo, quem fazia a Lola? Foi o Cleiton Bonardi. Quem fazia o João foi o Newton Marques. E quem fazia o Pato Torquato era o André Milano. A Lola pensava que era o mesmo. Não, a Lola foi o Edu até quando começou o ao vivo. Aí depois de um ano do ao vivo, que o ao vivo só foram 2 anos só. Depois de um ano de ao vivo, o Edu saiu do Cocoricó, ele pediu para sair, e aí chamaram 3 manipuladores para manipular os personagens dele. Então aí dividiu os personagens entre o Cleiton, o Newton e o André Milano. Que o André Milano, você sabe quem é o André Milano? É o Andrezinho que faz o Tá Certo junto com o Arley, que faz lá o Puppet Point. Eu sou o Globo. Hoje em dia o André pegou personagens hiper famosos, tá fazendo voz para vários bonecos do Sésamo. Do Vila Sésamo, exatamente, fora o Tá Certo que ele está fazendo, fora que ele é um grande confeccionador de bonecos também, né?
E ainda é uma coisa, uma pergunta, você já teve um sonho conhecer todos os bastidores da Sésamo? Não, Hã? não. Como assim não? Seria muito legal, mas eu nunca sonhei com isso. Eu sou um cara que tem muito pé no chão. Se por acaso um dia eu conseguir, tudo bem. Eu tive o prazer de conhecer o Kevin Clash. O Kevin Clash é quem. O Kevin Clash foi quem dava vida para o Elmo. Que hoje em dia, que a versão brasileira, a versão brasileira do Elmo é a Kelly Guidotti, né? É. Então, eu tive o prazer de conhecer o Kevin e de fazer um pequeno curso com ele de manipulação quando ele esteve aqui no Brasil na TV Cultura. Mas foi só isso. Se por acaso Mas assim, se por acaso algum dia eu for para lá, na realidade eu não queria ver o Vila Sésamo. Eu queria ver os bastidores e o museu do Jim Henson Productions. Que e lá, assim, ó, só pra você ter uma ideia, o Yoda, você sabe quem é o Yoda? Yoda, sei, Baby Yoda? Sabe ele Ainda não o Baby Yoda. O Yoda original, velhinho, lá atrás, no primeiro filme do Star Wars, ele era manipulado pelo Frank Oz. Ele era um boneco de manipulação, assim como é você, como são os bonecos que eu faço, como são os bonecos do Cocoricó. Depois é que veio a tecnologia e ele se transformou num personagem tecnológico. Mas o primeiro Yoda, ele era manipulação de luva. Então, a minha curiosidade é muito maior por ver os bastidores dessa produção do Star Wars, da produção do filme Labirinto, que foi feito pelo Jim Henson, da produção desses filmes que são mais... ver a produção dessa série que saiu agora, do Cristal Encantado. Eu gostaria de ver muito mais esse lado, que para mim é um lado muito mais teatral, um lado muito mais cheio de coisas mais difíceis, de mecanismos e de pintura, que um boneco de pelúcia que a gente faz, poucas pessoas pintam o boneco com aerógrafo ou fazem nuances com pintura, essas coisas. Geralmente eles põem a pelúcia e o boneco fica com aquela pelúcia. Então, eu gostaria de ver outras coisas. Como eu disse para você, eu quero ampliar a minha visão, eu quero ver coisas que eu tenho curiosidade, que eu gostaria de conhecer, como é essa coisa do Baby Yoda, como é que era manipulado, os bonecos do Cristal Encantado, e coisas do tipo. E assim, qual era o seu maior sonho? O meu maior sonho? Nossa, eu nunca fui um cara que pensava muito em sonhos, não. Eu sou uma pessoa assim, eu queria muito, uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz foi ser músico. E, só para responder a duas pessoas aqui que estão perguntando, falando para eu mostrar o Tio Noel. O Tio Noel não é um boneco meu. Eu só manipulava e dava a voz. A personalidade do Tio Noel, o personagem Tio Noel sou eu. Mas o boneco Tio Noel é da TV Cultura. Não sei nem se ele existe ainda e se ele tá lá guardado. Mas o Tio Noel, ele é um personagem criado da TV Cultura, que, se eu não me engano, quem confeccionou o Tio Noel foi a Evelyn Cristina, que também trabalha hoje no Tá Certo. E assim, também. Aí voltando aos sonhos, eu, na realidade, eu sempre quis ser músico, mas eu nunca consegui aprender um instrumento direito. Então, não fui. E eu sempre andei de acordo com o que as portas que abriam para mim eram as portas que eu entrava e procurava seguir nessas portas. Eu nunca tive assim, um sonho, eu vou ser. Eu abri uma porta e falava, vou por aqui, vamos ver até onde vai dar, vamos se esforçar, vamos ver o que acontece e tudo mais. Se não desse certo e abrisse uma outra porta para cá, eu ia para o outro lado. Eu não tinha
não tive grandes sonhos. Vai? Sonhos de criança, eu queria ser piloto de avião. É, isso é verdade. E é uma coisa assim também. Na parte lá do Tio Noel, também, antigamente, na TV Cultura, os bonecos era do dono que manipulava, mas agora quem manipula o boneco da televisão, do dono do programa da televisão. Isso aí é uma coisa, é uma história que o Fernando Gomes conta, né? Que o Fefe conta. E o Fefe, ele diz que lá atrás os bonecos eram dos manipuladores e essas coisas todas. Mas aí o que acontece com isso? Só para você ter uma ideia. Quando você leva um boneco seu para a televisão, o boneco é seu. A televisão não tem direitos sobre ele, então a TV não consegue te prender você a ela. E quando a TV começa a fazer os bonecos dela própria, né? Ela é dona dos direitos autorais de imagem desse boneco. Então ela pode usar a qualquer momento. Então é por isso que teve essa mudança. Muito mais por uma questão de comercial, de você vincular o boneco à emissora e não ao bonequeiro, né? O bonequeiro ele acaba sendo só o personagem, a alma do boneco. Janete está indo, um beijo para Janete, obrigado por ter acompanhado a gente, Janete. E também a live já está acabando. A live já está no final. Você já está com o braço doendo, não está não? O Gabriel já está com o braço doendo, não está não? O Gabriel, tá bom aí? Diz que tá machucando. Desde daquela hora, 5 horas, até 6 horas. Tá vendo só? Uma hora manipulando eu. Ainda bem que você é um boneco leve, né? Mas se eu fosse pesado, ainda bem que eu não sou esse daqui, é o mais pesado da turma. Ainda bem, né? Então, bora, divulgue aí. Rubinho, divulgue aí as suas redes sociais, tudo. Então, ó, vamos divulgar. Eu acho muito legal. Quem quiser me acompanhar aí no Instagram, é só pesquisar lá, Rubinho Lousada, com Z, Rubinho Lousada, aqui no Instagram. Lá no YouTube é a mesma coisa, Rubinho Lousada, lá no YouTube. E aí vocês vão ter acesso a vídeos que eu posto no YouTube e aos meus processos de confecção, que eu vou de vez em quando postando aqui no Instagram, ok? E aí, lá por esses 2 canais, vocês têm contato comigo e essas coisas todas. Certo? Certo! E, gente, se você querer comprar o Fulanix, fala lá com o Arley, o André ou o Léo, o Bonecomédia. Pessoal. Então, a live já acabou por aqui. Então, tchau, pessoal. Um grande beijo. E fui! Um beijo, abraço pro Gabriel e parabéns pela manipulação, Gabriel. Você tá manipulando bonitinho. Show de bola. Obrigado, Rubinho. É isso aí, você tá manipulando bonitinho, você tá prestando atenção na manipulação, você tá abrindo o queixo do boneco, não tá chacoalhando a cabeça do boneco muito, você tá abrindo direitinho como tem que ser. Parabéns, Gabriel. Gosto muito aí da sua brincadeira. Parabéns. Mas, ó, o que eu falei na live hoje serve para a vida. Não faça dos bonecos a sua vida. Pense nos estudos, pense em aprender. O quanto mais você aprender, melhor os seus bonecos vão ficar. Você pode ter certeza disso do que eu estou falando, tá? Quanto mais você aprender outras coisas, você vai poder usar essas outras coisas para fazer as esquetes com os seus bonecos. Porque você vai ter conhecimento. Então, pessoal, a live já vai acabar por aqui, tá bom? E tchau, Rubinho, um grande beijo a você. Tchau. Parabéns, Gabriel. Tchau. Aperta o botão aí, rapaz.